É óbvio que o Abel é um excepcional treinador, os números estão aí, mas eu trabalhei... Hoje eu iria 110% com o Abel. 110? Iria com o Abel. Tipo assim, eu não conheço pessoalmente o... Eu sou muito fã do Tite, mas eu acho que o Abel é um técnico mais moderno que ele. Eu acho que o Abel é um técnico mais moderno, é um cara mais versátil, é um cara que tem um leque maior de opções ali. Torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate bem interessante, pessoal, do Arena SBT. Fazendo aqui um debate sobre Abel Ferreira e o Tite, que o Tite está começando um bom trabalho lá do Flamengo. Vamos ver o pessoal debatendo aí quem é melhor dos dois treinadores, quem você escolheria. Não vou nem perguntar aqui para os torcedores do Palmeiras quem escolheria, né? Porque com certeza é o Abel Ferreira. Mas vamos ver aqui esse debate, né? O pessoal do Arena SBT, deixar os créditos do vídeo ao canal oficial, link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Os últimos campeões da Libertadores? Flamengo e Palmeiras. Os últimos campeões brasileiros, tirando a do Atlético, Flamengo e Palmeiras. Aí eu não sei, porque os caras resolveram comparar o Tite com o Abel. Quem que você contrataria hoje se você fosse se você fosse contratar alguém para o seu time? O Tite ou o Abel? Tá no Twitter aí, na hashtag Arena SBT. O pessoal separou os títulos conquistados por eles no futebol brasileiro. Continua a vantagem boa do Abel, 76,4 a 23,6. Já chegou a quase 78%. Os números são frios, calculistas, às vezes até oportunistas, mas assim, o Abel não ganhou nenhum mundial, não ganhou. O Corinthians ganhou um em 2012, era o Tite, e o Palmeiras foi em 2 com o Abel e não conseguiu a vitória. São 2 Libertadores do Abel e uma Libertadores do Tite. São 2 brasileiros para cada um, uma Copa do Brasil para cada um, e em termos de estaduais, o Abel ganhou 2, o Tite ganhou 4. Com uma sutil diferença. O Abel chegou ao Brasil há 3 anos. Novembro de 20. Foi novembro de 20. Vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos. Né? O Tite é técnico aqui no Desde Brasil desde 96 e o primeiro título é o Caxias em 2000, que é um baita mérito. E tem um título que é 4,5, porque ele estava na campanha do São Caetano, campeão em 2004, que o Muricy que dá a volta olímpica. Quem dá a volta olímpica é que vale. Eu sei, é o nosso critério bem brasileiro. Bem brasileiro, mas é o que vale. Tá valendo. Porque técnico também é o seguinte. Não, eu não fui rebaixado não, eu saí antes do rebaixamento. Luxemburgo teve um jogo pelo Palmeiras que caiu em 2002. Então, foi rebaixado. Mas enfim, vocês têm... É muito injusta essa conversa aí, ô Abel? Ô Emerson, você que trabalhou muito tempo com o Abel e nem conhece direito. E com o Abel Neto também, pô. Abel Neto, maravilhoso. Então, Kleber, é óbvio que o Abel é um excepcional treinador. Os números estão aí, mas eu trabalhei com o Tite e todos esses títulos, acho que tirando a Copa do Brasil, foi pelo Grêmio. Quase todos eu participei com o Tite e tive o privilégio e o prazer de trabalhar com ele e conviver com o mesmo diariamente. E sei do quão ele é capacitado. Então, para mim, não deixando a qualidade do Abel de lado, muito pelo contrário. Você contrataria o Tite hoje? Tite. Hoje? Hoje 100% porque, Tite. Assim, e o Tite deve estar pensando em casa. Está esquecendo a Copa Sul-Americana. Sim. Primeira brasileira ganhou comigo. O Internacional também, o primeiro campeão de tudo. Primeira. Eu acho que tem outro aí do Corinthians, uma Recopa, alguma coisa assim. Tem a Recopa de 2013 também. Não, mas não botou nem a Recopa do Abel. Não, não botou nem as Recopas. Não botou a Supercopa do Abel, nem a Recopa do Abel. Porque a questão, sim, claro, tem o tempo de carreira. Uma vez eu perguntei para o Vanderlei Luxemburgo, faz tempo já, o Guardiola estava arrebentando no Barcelona. Estava começando, né? Falei, Vanderlei, o Guardiola hoje é o melhor técnico do mundo? O Vanderlei respondeu assim, hoje ele é o melhor técnico do Barcelona. Precisa ver o que vai acontecer daqui para frente. O daqui para frente é o Guardiola do Bayern de Munique e do Manchester City. Talvez hoje o Vanderlei respondesse É isso. Né? Mas ele tinha razão naquele instante. Hoje ele é o melhor. O Abel é um técnico brilhante, de resultados expressivos no Palmeiras. Sem dúvida. Isso já é suficiente? Quem que você iria? Com o Tite ou com o Abel? Hoje eu iria 110% com o Abel.
110? Iria com o Abel. É mesmo? Tipo assim, eu não conheço pessoalmente o Tite também, nunca tive a oportunidade, nem o privilégio de poder trabalhar com ele. O que mas quer assim, dizer que o seu coração não vai falar, é só a razão. Não, é a razão porque assim, eu vejo no Abel assim, esse cara que extrai o que o jogador não tem. Eu não sei como que é o Tite, até porque o Tite fez milagre com o Sheik. Não, isso nós sabemos. E detalhe, mas o Abel... ele não fez milagre só comigo, não. Ele fez milagres praticamente com todo o elenco de 2012. Porque se for botar na balança o elenco de 2012 e tirar daquele elenco que foi tirado uma Libertadores e um Mundial, o Tite é gênio. Mas assim, quando o tempo passa, isso pode ter algum... Porque veja só, esse Corinthians de 2012, que foi campeão da Libertadores, tinha sido campeão brasileiro em 11, foi campeão da Libertadores e Mundial em 12, e em 15, aí ele para, né, em 14, ele dá um tempo, e em 15 ele volta e é campeão de novo. Jogando bem bonito em 15. Jogando bem. Então esse período de uma carreira longa do Tite, esse período de 11 a 15, com um ano parado, é uma coisa comparável ao que o Abel está fazendo no Palmeiras. Sim. Em termos de resultados. E também pelo Corinthians. E tem a seleção. E vai para a seleção. Então, mas para muita gente a seleção dele não era boa. A seleção dele não... Mas é um em treinador termos de duas Copas estatísticos do é mundo. excelente. Não ganhou Copa, mas resultados espetaculares, eliminatórios. O Tite merecia mais respeito pelo que ele fez na seleção. Não, eu acho que hoje o Tite é o melhor técnico brasileiro. Também acho, já de na soma das coisas. Há muito tempo. Não sei se eu mim. tivesse um clube hoje, se eu ia contratar o Tite. Mas assim, acho que o Tite, na avaliação do que foi feito já, do que ele está fazendo agora no Flamengo, acho que ele é o melhor técnico brasileiro em atividade. Já de algum tempo. Brasileiro. A análise que eu faço do Abel é exatamente embasado na minha pessoa. Imagine se eu me imagino como eu atleta. Eu acho que o Abel conseguiria tirar algo melhor de mim do que o Tite, porque o Tite é muito gentleman. Pelo então, que você vê dos jogos... eu acho que o Abel, assim, esse negócio de cobrança, de cobrar a questão dentro de campo, fora de campo. O Tite é mais... O Abel tem uma maneira, uma expressão mais agressiva, talvez seja isso então, que você... era isso... O Tite faz isso de uma maneira mais polida, mais... Não tô falando que o Abel é mal linguajar educado, mas é diferente. O linguajar internamente forte. Mas aqui dentro, Mas será que não é assim, ó? Que tirava, extraiu o melhor de mim era esse mais rústico. Será que não é isso? O Tite era muito inteligente. Isso é interessante também, que você está falando. A minha maneira de jogar, entendeu? Quer dizer, você gostaria mais de ter uma cobrança como o Abel faz do que a do Tite. Exatamente. E você gostava mais do jeito do Tite, para você, atleta, do que do jeito do Abel. É porque eu entendo isso, porque daí é a maneira dele. Claro. Eu gosto de uma pancada de uma maneira suave e educada. Na qual ele... Bate e alisa. Não é bate e alisa, ele machuca, fala... Ele não precisa alterar o tom da voz e tampouco falar um palavrão para poder me incomodar, me machucar. E esse Dodói que você é, hein? Jogador Dodói. Você pegava quem no seu time? Pra te falar a verdade, Kleber, eu sou muito fã do Tite, mas eu acho que o Abel é um técnico mais moderno que ele. O Tite, ele tem um estilo de jogo, claro, o perfil dele tem que ser respeitado porque é um técnico vitorioso também, mas ele joga um futebol pragmático. Dá a impressão que ele está começando a entender como ele pode jogar ofensivamente com essa máquina que é o elenco do Flamengo. O Flamengo, ele moeu o Fluminense. O Fluminense tem que agradecer de ter perdido só de 2. Mas eu acho que o Abel é um técnico mais moderno, é um cara mais versátil, é um cara que tem um leque maior de opções ali, táticas para poder usar dentro de uma partida. Então vai, é só o nome, Tite ou Abel? Abel. Tite ou Abel? Abel. Tite ou Abel? Tite. Tite ou Abel? Para o meu time, a pergunta, eu gosto de me ater à pergunta. Qual é que é a pergunta que eu não consigo ler ali? Quem você contrataria para o meu time? Está contratado desde novembro de 2020, mas para não ficar tão em cima do muro, ficando ainda mais, quando o Abel sair daqui a uns 15 anos, eu queria o Tite de volta ao Palmeiras. Quantos anos? 15. Qual é o estilo? É uma oportunidade da gente abrir um pouquinho para os outros também, né? Que a gente está falando aqui do Flamengo e tal, porque, claro, chamou muita atenção o futebol apresentado no sábado à noite, jogo contra o Fluminense e tal. Mediante o que a gente viu até agora, assim, tem alguém se candidatando a essa possibilidade aí fortemente? Então, eu acho que assim, quando a gente avalia quem pode fazer frente ao Flamengo, eu pelo menos, eu não avalio o que fizeram na fase de grupos do estadual. Eu avalio muito o que esses times fizeram na temporada passada, que a gente sabe que eles podem ou não fazer, e claro, em alguns casos o mercado.
Então a gente olha para o Inter, por exemplo, e o Inter a gente tem um olhar especial para o Internacional. A expectativa é grande, viu? O Inter talvez não tivesse nesses 3 nomes que a gente colocou ali em cima, nesses 3 times que a gente colocou ali em cima na temporada passada. No começo da temporada passada. No final a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né, do Inter, né? Exato. No final da temporada. Mas sem Libertadores nesse ano, com o time que tá montando, com um bom treinador. Então, aí... olhar com carinho pro Inter. É também. evidente que a gente tem razões de todos. É claro que o Palmeiras parece ser o time mais sólido, a equipe mais bem dirigida, mais bem montada, com a estrutura mais bem feita e tudo mais. Então, assim... É óbvio que o Palmeiras parte desse lado positivo, mas eu vejo o Palmeiras... Você vai comparar os atacantes do Flamengo, do Atlético, do Inter com os do Palmeiras, você vai perceber que existe... E aí acho que... E o Palmeiras sem Endrick, né, depois. Então... Se contratar alguém, obviamente a gente mudou de opinião. Eu sempre digo isso, eu considero o Endrick ou o Dudu. Tá? Porque é o Endrick até o meio do ano e o Dudu do meio do ano pra frente. Um Dudu que a gente não sabe em que nível vai voltar a jogar, pelo menos no começo. Então, eu entendo que o elenco do Palmeiras é forte, o seu treinador, acho que a gente não precisa falar muita coisa, embora no país da gritaria a gente já esteja... É inacreditável a quantidade de torcedores do Palmeiras cornetando o seu treinador, cornetando o Rony, cornetando caras que entregaram e que entregam tanto para o time. Sim. É uma maluquice, mas é o país da gritaria, como disse o Calçade. É que assim, ganha pouco. Faz parte do show. Exato, que ganha pouco. O show do futebol. Então, assim, o Palmeiras tem muita força, acho que tem uma carência aí, que é essa carência ofensiva, e atacantes de nível fazem a diferença, como a gente já viu no Atlético, e o Atlético tem uma dupla que vou te falar, talvez Concordo. O próprio Flamengo, a gente não sabe se vai ter uma... É que o Flamengo tem tantas opções que um não funciona, o outro não funciona. Mesmo que 1 ou 2 ou 3 não funcionem, você ainda tem 2 ou 3 para formar um ataque de altíssimo nível para rivalizar com essa dupla de ataque do Atlético, que é num nível altíssimo. O Internacional, com as 2 contratações feitas dos atacantes estrangeiros que se juntam ao Ener Valencia, a gente não sabe o que vai dar. Toda contratação tem o seu risco, mas é também um elenco muito forte, com uma possibilidade muito grande. E aí eu acho que assim... Lembrando que o Inter chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro com o Cudê, com o Thiago Galhardo, centroavante. Sim. Quando o Cudê saiu. Exato. Então não despreze o trabalho do Cudê. E não vamos tirar da lista também, embora não esteja jogando no nível que a gente já viu, o Fluminense. Então, e aí que eu ia falar. Para os pontos corridos? E a gente pôs 3 ali... Mas o Fluminense contratou para poder jogar os pontos corridos ele também. fez... Na hora que ele contrata os veteranos para substituir desprezar, veteranos... não dá para desprezar. Eu acho que assim, teoricamente, o Fluminense deveria ter mais condições de fazer uma boa temporada do que fez na passada. E a passada ele foi campeão sul-americano. O próprio São Paulo, que tem um elenco muito bom hoje. Tem um elenco muito bom. É um bom elenco. Aí, beleza, a gente vai pegar o Campeonato Paulista, que ele jogou em baixo nível. Foi em baixo nível. Foi o São Paulo que conseguiu quebrar o tabu contra o Corinthians, que conseguiu ganhar a Supercopa, mas que faz um campeonato ruim. Tanto que quase foi eliminado num jogo contra um time rebaixado. Mas eu não descarto. Eu não descarto. É que a impressão que dá, Jean, pra mim é que assim, o São Paulo... Não descarto ele brigar lá na frente. Copa ele do tá Brasil, ele tá na briga do... São Paulo nos mata-mata, Libertadores. Sim, seria muito legal se a gente conseguisse olhar para o futebol brasileiro hoje e fazer uma mínima projeção. Não é uma coisa muito apurada, mínima. É que assim, você está falando de Copa América, mas tem janela de transferências no meio do ano, depois de novo. Tem uma série de percalços aí no meio do caminho. O Flamengo não perde jogador, só se quiser. Não, o Flamengo vai perder para a Copa América. Para a Copa América. Isso é fato. Para janela de transferências. Também acho que não. O Inter hoje... Só lembrando, a Copa América o Inter também não grosso perde. modo, 1/4 do Campeonato Brasileiro. Pode São 9 jogos, São 9 jogos, é quase 1/4 do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo perde todos os caras que o Calçado citou, isso tem um baixo. Eu acho que a diretoria do Flamengo deveria entrar na justiça e não jogar. Isso é o básico. Até porque quem tem muito estrangeiro, você não pode olhar para o futebol brasileiro, os estrangeiros são colocados aqui. Não, mas eu acho que não devia, porque é o seguinte, porque não fez... Todos deviam se juntar e não ter jogo. Não fez nada para mudar essa situação. Exatamente. Aí chega na hora, vai nossa, na justiça descobri que vai ter uma pausa, vai entrar... São 9 jogos. Descobri que 9 tiveram jogos. convocados. 9 jogos. São 9 jogos, é muita Pode coisa. ser até 9 jogos, né? Você pode imaginar que tem 38 rodadas, dá quase 1/4.
Mas, o seguinte, se estivesse lá brigando para mudar o futebol brasileiro, tal, não fazem nada. Aí chega no momento da convocação, vão chiar. Isso é oportunismo. Aí, exatamente. Não, e aí você espera para ver o quanto você é o não prejudicado. E se você for menos, você vai querer que... Porque se for o outro prejudicado, beleza. Se eu for o prejudicado, eu vou entrar na justiça e melar o campeonato. Não, perfeito. Entrar na Eu justiça, entendo o que você quer dizer, mas eu acho que essa é uma visão, se a gente olhar apenas para os dirigentes. Quando você olha para o torcedor, é um absurdo. Não, mas o torcedor, ele é a forma de pressionar o cartola dele. Mas não vota para não fazer M e porque fazer a coisa direitinho. Né? Porque o torcedor, mais pra frente. o torcedor pressiona o cartola na hora que não ganha título. É isso. Mas ele não tem noção por que não ganha o título. Quais são o que constitui essa temporada ruim? Ele precisa aprender a olhar para isso. Né? São essas decisões dos seus cartolas. Não é só não contratar, é fazer esse tipo de coisa. Permitir que Poxa, como é que pode parar um campeonato? Quer dizer, a gente ou muda o calendário, que essencial. Eu defendo isso há séculos. Eu Por também. quê? Por janela de transferência e porque nós somos submetidos, você pode não querer, não acreditar e não gostar do calendário europeu. Você não precisa aceitá-lo. Só que é o seguinte, a banda toca aqui em função daquele calendário lá. Sim. Os caras contratam com função do calendário deles e as competições são feitas, inclusive na América do Sul, respeitando aquele calendário. Sim. Então não reclame quando esse calendário ferrar a vida. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão do que é mais prático e do que não é. A banda toca desse jeito. Concordo. Né? E depois vem Copa do Mundo, e vem Brasileiro, e vem tudo. E Copa América, que você abre uma gaveta e sai uma Copa América. Uma Copa América, é impressionante. Uma Copa América aqui. Ou figurinha repetida essa, pelo amor de Deus. Aí chega uma hora, vai Jogos Olímpicos, daí vão querer convocar também, os clubes vão chiar. Então, aí tem a seleção sub-20 fazendo alguns amistosos, não sei de onde e tal, e tira essas coisas da cartola. Eu só queria lembrar do Inter, eu acho que o Inter, nesse contexto aí, no ideal, né? No ideal, acho que tem um elenco para fazer o time funcionar bem. Sim. Com trocas. E um treinador também capaz. Exatamente. Eu estou curioso para ver como é que o Inter vai administrar isso. Porque o foco do Inter, eu acho, o Inter, chato falar isso, né? Mas infelizmente o futebol funciona assim. Você tem que jogar competições no lixo. Mas o Inter voltado para o Brasileirão... Porque o ano passado o Inter fez a escolha pela Libertadores. Tá aí, galera, um trecho para vocês do Arena SBT. O pessoal fazendo aí essa enquete, né, no Arena SBT. Qual técnico é melhor, Abel Ferreira ou o Tite? Não vou nem perguntar aqui, porque eu sei a resposta, né, dos torcedores do Palmeiras. São 100% Abel Ferreira. O Abel é um excelente treinador. O Tite também é um grande treinador, dispensa comentários. Mas o Abel, principalmente pelo que fez aí no Palmeiras, né, com certeza tem a escolha de todos os torcedores do Verdão, né, de 100%. Não vou nem fazer essa pergunta aqui. Grande treinador, e a gente torce para que continue muito mais tempo aí no Verdão, ganhando muitos títulos. Um trecho também do pessoal do Linha de Passe, né, da ESPN Brasil. O pessoal já falando ali, projetando nessa temporada, falando ali dos elencos, o Flamengo, que tem um bom elenco, o Palmeiras também, né, que vem aí desde a chegada do Abel, ganhando tudo, time muito sólido, muito regular, né, que vem sempre ganhando títulos. E também colocando ali o Internacional, que montou um bom elenco para essa temporada de 2024. Internacional, que na minha opinião foi o time que melhor se reforçou nessa janela, está com um bom time. Vai brigar aí pelo título do Brasileirão. Acredito que o maior desejo deles é esse título do Brasileiro. Mas o Palmeiras também está aí como um dos favoritos para ganhar tudo nesse ano de 2024, nessa temporada. A gente tem que colocar também o Flamengo, né, que está com um elenco muito forte, o Tite fazendo um bom trabalho, mas vamos aguardar, né? Primeiro o Palmeiras vai focar nas quartas do Paulista. É favorito sim para ganhar o Paulistão, mas é pensar jogo a jogo, e sim depois, quando começar, né, as outras competições, a gente vê o que vai acontecer. Torcedor do Verdão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.